Europeia é um bloco formado por 28 países integrados economicamente. Países integrantes da União Europeia, com economias mais frágeis e que haviam recebido pesados investimentos externos, como Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, viram-se em sérias dificuldades para honrar seus compromissos financeiros. Em junho de 2016, o Reino Unido realizou uma reunião para decidir se continuaria na União Europeia. O episódio ficou conhecido como Brexit. A necessidade da estabilização política e econômica de uma Europa instável e debilitada após a Segunda Guerra Mundial foi o fator determinante da construção histórica da União Europeia. Em sua origem esteve a Comunidade do Carvão e do Aço, conhecido como CECA, que em 1951 reunia os 6 países europeus, a França, a Alemanha, a Itália e os integrantes do grupo chamado Benelux, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Em 1973, incorporaram-se à Comunidade Econômica Europeia o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca. Em 1981, a Grécia. E em 1986, Espanha e Portugal. Nesse último ano, foi assinado o Ato Único Europeu, que assentou as bases de uma futura unidade política dos países do bloco. Em 1992, com o Tratado de Maastricht, a Comunidade Econômica Europeia passou a se chamar União Europeia e fixaram-se os critérios para a adoção da futura moeda única pelos países membros. Em 1999 surgiu o euro, moeda comum de 12 dos 15 países membros da União Europeia. Dinamarca, Suécia e Reino Unido não o adotaram. Em 2004, a União Europeia incorporou 10 novos países do leste e do sul da Europa: Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Malta e Chipre. Ainda em 2004, foi redigido um texto que deveria ser a Constituição da União Europeia, porém a reprovação nos referendos sobre a Constituição realizados na França e nos Países Baixos em 2005 deixou em suspenso sua aplicação. Os países membros da União Europeia desenvolveram um sistema de proteção social que, apesar de questionado por seu elevado custo, tem garantido aos cidadãos um padrão de vida elevado e diminuído as desigualdades sociais nesses países. Alguns países europeus desenvolveram um sistema de proteção social conhecido como Estado de Bem-Estar Social. As despesas com a Previdência Social são pagas pelas administrações públicas, por empresas e também por cotas individuais e familiares. Há mais de uma década, esse modelo social passa por dificuldades em razão do baixíssimo crescimento demográfico no continente. Os europeus vivem cada vez mais e não nascem crianças em número suficiente para equilibrar o crescimento vegetativo. Desse modo, os governos são obrigados a destinar mais recursos aos gastos sociais e as receitas de previdência sociais diminuem. Entre as preocupações sociais europeias, há duas de grande impacto para a população: o desemprego e a falta de segurança. Assim como as demais regiões desenvolvidas do mundo capitalista, os países da Europa Ocidental vivem um intenso processo de incorporação de novas tecnologias em praticamente todos os setores da atividade econômica. A segurança pública tem sido cada vez mais relevante no conjunto de preocupações sociais da Europa. As políticas sociais europeias são financiadas por uma série de impostos e taxas cobradas da sociedade. Carrega-se de definir as políticas gerais da União. É formada pelos chefes de Estado ou do governo dos países membros, pelo seu presidente e pelo presidente da Comissão Europeia. Órgão encarregado de colocar em prática as políticas comunitárias. Controla a Comissão Europeia e aprova pressupostos comuns. Segura o respeito às leis comuns e às aplicações dos tratados. Responsável por prestar consultoria às propostas da Comissão Europeia. Desde o Tratado de Roma de 1957, as barreiras comerciais entre os países membros da União Europeia haviam sido eliminadas e uma série de políticas comuns foi encaminhada. É a base da política agrícola dos países membros. Prende acordos para explorar as fronteiras marítimas e incentivos à modernização tanto da frota pesqueira como da indústria de navegação. Por essa política, a União Europeia tem favorecido a ampliação e a modernização das principais vias de acesso entre os países do continente europeus e fomentado
solicitado a criação de instruções para conexões dos centros econômicos mais importantes da Europa como as regiões isoladas. Implica o incentivo à modernização das empresas e dos setores industriais em crise na União Europeia. Essa política, os produtos comercializados nos países membros são taxados com o mesmo imposto, o IVA. Cria uma legislação ambiental única dos países membros. Na segunda década do século XX, uma série de problemas socioeconômicos ainda atingiam alguns países europeus, em especial da União Europeia. O conjunto de países da União Europeia apresenta altos indicadores sociais e econômicos, mas isso não garante que haja equilíbrio entre os integrantes do bloco. O risco de pobreza é um indicador que reflete a conclusão social, utilizado na União Europeia para fins estáticos. Após o plebiscito de junho de 2016, no qual a maioria optou pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia, 52% dos votos foram previstos 2 anos de negociações até se obter consenso sobre o acordo final do Brexit. No entanto, como até então nenhum dos países havia se retirado da União Europeia, a ausência de precedentes torna o processo instável e o dissenso ainda pode fazer com que seja cancelado o pedido da Grã-Bretanha de deixar o bloco.